Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, acione o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, muito obrigado. Continue compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu comentário, o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Gente, eu quero fazer um agradecimento muito especial a você, muito obrigado. Vocês realmente são parceiros e eu não poderia deixar de compartilhar, esta alegria. Conseguimos bater duas metas, aqui no YouTube. Nós tínhamos duas metas para bater, para podermos monetizar o nosso canal. Já conseguimos bater a meta com o número de inscritos e também com o número de horas visualizadas. Muito obrigado, quero agradecer você. Eu sei que sem vocês eu não conseguiria alcançar essas metas. Muito obrigado, continue nos ajudando e com certeza estaremos alcançando o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Vamos ao vídeo de hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Eu tô chique, né, gente? Tô com duas Bíblias agora, duas versões. Eu vou colocar aqui na ACF, porque aqui na linguagem de hoje fala que Naamã tinha uma doença de pele. Já na ACF, ela já é bem clara em dizer que Naamã ele era leproso. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, eu quero meditar com você acerca deste texto. Muito se fala, muito se prega sobre Naamã, Inclusive existem até igrejas que fazem campanha de os 7 mergulhos de Naamã. Mas eu quero falar hoje sobre essa menina. Essa menina teve uma atitude muito nobre. Essa menina, ela poderia, desejar a morte de Naamã. Ela poderia não se importar com Naamã. Por quê? Porque ela foi levada da sua pátria, ela perdeu a sua família, ela perdeu o seu lar, ela perdeu amigos. Essa menina, ela teve a vida dela completamente mudada. Essa menina, ela teve a vida dela, irmãos, assim de uma hora para outra, como existe um ditado popular, virada de cabeça para baixo, Essa menina, certamente, ela era de família nobre, Ela foi, então, levada escrava, por Naamã, colocada, então, à disposição da esposa de Naamã. E algo me chama muita atenção sobre essa menina. Essa menina tinha um coração realmente cristão, um coração realmente voltado para Deus. Quando ela descobre que o seu patrão, aquele que a escravizou, tinha um problema, era leproso. Ela então fala para sua patroa, que havia um profeta em Samaria. Havia um profeta de Deus que poderia curar Naamã. Eu pergunto para você, qual seria a sua atitude se você estivesse no lugar dessa menina? Se você tivesse perdido tudo, literalmente tudo, e você estivesse sendo escravo ou escrava de alguém que tinha exatamente tirado tudo de você, qual seria a sua atitude? O que você faria? Como você agiria? Essa menina, ela é um grande exemplo.
Essa menina, até parece que ela já conhecia Jesus, né? Porque Jesus, ele nos ensina que nós devemos ter misericórdia. Ele nos ensina que nós devemos perdoar. Ele nos ensina que nós devemos fazer o bem a quem nos faz o mal. Jesus nos ensina que o evangelho, ele é transformador. E o evangelho, irmãos, ele é simples, mas ele não é fácil. Vocês lembram quando Jesus estava pregando lá em João capítulo 6, o povo então começou a sair, começou a abandonar e dizer, mas o que ele fala, o que ele ensina é duro demais. O que ele ensina é difícil demais da gente obedecer. Não dá, é muito duro. E aí os discípulos, Senhor, olha, o povo está indo embora. É como se os discípulos estivessem dizendo, Senhor, maneira aí nas palavras, maneira aí nos ensinamentos. Aí Jesus vira para os 12 e diz assim, vocês querem ir também? E aí Pedro diz, não, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna, né? Então, essa menina, ela parece que conhecia Jesus. É claro que ela viveu em uma outra época, né? Ela viveu numa época em que Cristo ainda não tinha vindo. Mas essa menina, ela nos traz um grande exemplo. Essa menina, ela nos ensina como nós devemos lidar em situações como essas, ou como essa, né? Perdeu tudo, não tinha mais nada, e agora era escrava. Talvez essa menina tivesse aí entre 12 e 13 anos, talvez não muito mais do que isso. Ela então tinha sido levada de Israel para a Síria. Irmãos, eu fico pensando que o ser humano no natural, né, ela poderia dizer o seguinte, esse homem me tirou tudo. Esse homem, ele me causou um grande sofrimento. Talvez essa menina até tenha visto os pais sendo mortos. Talvez essa menina tenha visto os irmãos sendo mortos. Talvez essa menina viu os amigos sendo mortos. E ela, então, foi levada como escrava. E ela poderia dizer, eu não estou nem aí para ele, eu quero mais é que ele morra, né? Eu quero mais é que ele seja comido por esta doença ao ponto dele morrer aos poucos. Porque era isso que ia acontecer com Naamã. Naamã, a Bíblia diz que ele era respeitado, ele era estimado pelo rei, né? O rei gostava muito dele. Os soldados com certeza o admiravam muito porque ele era um grande soldado, era um general, era um comandante. Só que ia chegar um momento, irmãos, que aquele homem ia perder tudo. Ele ia ser tirado do cargo, ele ia ser tirado de dentro de casa, ele ia perder tudo. Por quê? Porque ele ia ter que ser tirado para um local fora da cidade, porque ele era leproso e não tinha cura. Então ele estava condenado à morte. O fim dele era a morte, não tinha como Naamã se livrar daquela doença se não fosse esta menina, se não fosse esta criança que teve misericórdia do seu algoz, que teve misericórdia daquele que aprendeu, daquele que tirou tudo que ela tinha. Eu pergunto para você, como você agiria em uma situação como esta? O que você faria? Você teria misericórdia? Irmãos, nós, por tão pouco, às vezes, faltamos com misericórdia com o nosso próximo. Às vezes, por causa de uma palavra, às vezes por causa de uma pequena atitude, ou por causa de uma desconfiança que você tem, e às vezes essa desconfiança, você nem conseguiu comprovar aquilo que você desconfiou, mas você já se afasta da pessoa, você já deseja, quantos hoje até desejam a morte do outro, né? Irmãos, essa menina, ela é um exemplo. Que atitude nobre, que atitude linda. Essa menina deveria se pregar mais sobre ela, mas as pessoas pregam mais sobre Naamã. Por quê? Porque Naamã foi curado da lepra.
Ah, porque Naamã ele era um soldado importante, ele teve contato com o profeta e ele foi curado. Irmãos, muitas vezes nós queremos, nós só conseguimos glorificar o Senhor nas grandes coisas. Muitas vezes nós só conseguimos reconhecer um milagre, nós só conseguimos reconhecer a mão de Deus em grandes coisas. Mas essa menina aqui, muitos não lembram dela, muitos não pregam sobre ela. Muitos não trazem as lições que essa menina nos ensina aqui nesse texto. É claro que o que aconteceu com Naamã foi fantástico, foi. Mas se não fosse esta menina, Naamã não teria sido curado. Porque ele não conhecia o profeta. Porque Naamã, ele não sabia da existência do profeta. Pelo que o texto aqui nos diz, ele não sabia. Porque depois que ele sabe da existência do profeta, ele procura o rei, e aí o rei o encaminha para procurar o profeta. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando sobre essa menina. Nós precisamos olhar para ela e nós precisamos, através do exemplo dela, perguntar a nós mesmos, o que eu faria em uma situação como esta? Qual seria a minha atitude? Eu teria misericórdia de Naamã? Eu teria amor por Naamã? Eu perdoaria Naamã? Eu faria o que esta menina fez? Eu teria esta atitude tão nobre? Queridos, hoje, infelizmente, o homem ele é ensinado através da pregação de um evangelho genérico que o homem ele é o centro de tudo. O homem ele merece as bênçãos de Deus. Deus tem obrigação de fazer tudo que o homem quer. Não, irmãos. Nós não somos merecedores. Nós não temos méritos nenhum diante do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos é graças à grande misericórdia do Senhor. E essa menina é um exemplo de alguém que sabia o que era misericórdia. Essa menina é um exemplo de alguém que sabia o que era amar. Essa menina é o exemplo de alguém que sabia perdoar. Que possamos aprender com ela. Você que está passando lutas, você que está com dificuldade de perdoar sua esposa, seu esposo, você que está com dificuldade de perdoar o seu pai, ou você que está com dificuldade de perdoar o seu filho, você que está com dificuldade de perdoar os irmãos na igreja que fizeram alguma coisa, que tiveram alguma atitude e você não gostou, olhe para essa menina. Olhe para esse exemplo e olhe para o que Jesus nos diz. Se nós não perdoarmos do íntimo nosso irmão, nós não seremos perdoados pelo Senhor. Queridos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou um manual. E esse manual, Senhor, ele nos instrui acerca da eternidade com o Senhor. Ele nos dá, Senhor, a direção, Pai. Ele nos orienta, Senhor, como nós devemos proceder para que nós venhamos alcançar o privilégio de ouvir o Senhor nos dizer: vinde benditos do meu Pai. Querido Deus, nos ensina a sermos verdadeiros cristãos. Querido Deus, arranca de nós tudo aquilo que não te agrada. Arranca de nós, Senhor, todo farisaísmo, Senhor. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti. Faça de nós verdadeiros homens e mulheres cheios e cheias do teu Espírito Santo. Pai querido, nos ensina a perdoar. Nos ensina, Senhor, a te amar como devemos. Nos ensina a amar o nosso próximo. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Pai querido, eu oro por esta pessoa que está orando comigo, Senhor, clamando, Senhor, por saúde. Esta pessoa que está clamando, Senhor, pela restauração do seu casamento. Esta pessoa, meu Deus, que está orando por uma provisão financeira. Esta pessoa, meu Pai, que está, Senhor, mergulhada nas dívidas. Essa pessoa, meu Pai, que não sabe mais o que fazer.
Senhor, eu quero te pedir, assim como o Senhor trouxe a solução para Naamã, assim como o Senhor usou aquela menina, Senhor, para trazer para Naamã uma esperança, assim como aquela menina, Senhor, trouxe para Naamã, Senhor, uma perspectiva, Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoe essas pessoas. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero te apresentar esta nação, este país. Senhor, eu quero pedir, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão sobre este país. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, eu quero te apresentar cada estado desta federação. Eu quero te apresentar, Senhor, o Distrito Federal, Senhor. Quero te apresentar o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Meu Deus, eu quero te apresentar o estado do Goiás, o Tocantins, o Acre, o Amapá, o Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará. Meu Deus, eu quero te apresentar, Senhor, os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia. Meu Deus, tenha misericórdia desta nação. Senhor, levanta homens e mulheres compromissados com o teu reino, com a tua palavra, Pai, para, Senhor, levar o verdadeiro evangelho, Senhor, a esse país. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.